Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera e deseja sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, tá bom, meus amores? Mais uma aulinha de geografia e hoje nós vamos trabalhar capitalismo. Na verdade, eu vou fazer uma introdução, tá? Sobre os sistemas socioeconômicos, tá bom? Lembrando que quando eu falo sistemas socioeconômicos, a gente tem como os principais na atualidade o capitalismo e o socialismo. Para a aula não ficar muito extensa, hoje falaremos, né, e trabalharemos aqui o capitalismo. Na próxima aula a gente foca na questão do socialismo, tá bom? Fiquem com a explicaçãozinha da prova. Então, assim, antes de trabalhar de fato esse sistema, né, que tem várias informações interessantes para a gente perceber, eu queria dar a definição do que são os sistemas socioeconômicos. Na verdade, né, de uma forma bem simples, sistemas socioeconômicos é como uma sociedade ela vai se organizar. Política, né, organizada de forma política, né, sua sociedade, né, como ela vai se organizar na forma da sociedade e da economia. Então, quando eu pego os aspectos da organização de uma sociedade pelo viés da política, da economia e da organização social também, a gente tem os sistemas socioeconômicos, né? Então, é a forma de organização da estrutura econômica e social, né, que uma sociedade assume, né, englobando todos os pontos que eu já coloquei para vocês. Ok? Simples? Simples, né? Então, bora lá. O nosso primeiro sistema é o sistema, né, do capitalismo. Não é novo. Nós já vimos esse sistema lá em história, não é isso? Então, se eu perguntar para vocês agora, né, pelo menos uma característica do sistema capitalista, pensou? Respondeu aí em voz alta? Se você não souber nenhuma característica, eu vou ficar muito brava com vocês, porque nós já, né, colocamos as características desse modelo. E eu dizia, inclusive, para vocês o seguinte: todo mundo pensa que o capitalismo, né, que o mundo é capitalista desde que o mundo é mundo, né? A gente escuta muito essa frase. O mundo é capitalista desde que o mundo é mundo. Só que não. Ele é um sistema como todos os outros, que tem um ponto de início e que até hoje a gente tem ele, né? Que perdura até hoje. Mas ele tem um momento, um ponto, sim, de início, como todos os outros. E quando é esse ponto aí de início? Vamos observar aqui. O capitalismo, ele teve início na Europa. Em que século, em que momento? Lá no século XV, né? E XVI. Por que século XV e XVI ele coloca aqui? Porque no finalzinho do século XV e início do século XVI. Então, nesses dois momentos, a gente vai ter nascendo aí, surgindo o sistema capitalista. E o capitalismo, né, como é um sistema muito inteligente, a gente não pode negar isso daí, ele vai o tempo todo se reinventando. A reinvenção é a maior característica do sistema capitalista, ok? Então, é importante que você entenda o quê? Que ele teve origem na Europa, no século XV para o século XVI, foi se expandindo para os outros lugares do mundo, até porque a Europa, nesse momento, estava em processo de expansão. E o que eu quero que vocês lembrem também? Ele vai substituir que sistema? Qual era o sistema que a gente tinha na Europa antes do capitalismo? Oitavo ano. Qual era? Perfeito, o feudalismo, ok? Eu tenho certeza que vocês lembraram aí. Então, seus princípios e mecanismos foram alterados o tempo inteiro ao longo da história, né? Então, o capitalismo ele tem essa característica. Vou observar aqui que a gente vai ler ponto a ponto agora no próximo slide as características que vocês já me disseram. Tenho certeza que todo mundo aí disse uma, pelo menos, né? Desse sistema aqui. Então, quais são as características do sistema capitalista? Primeiro, tem como principal objetivo lucro. Então, no sistema capitalista, se produz, se pensa sempre para acumular lucro. Então, a busca pelo lucro vai ser sempre a intenção, a ideia principal do capitalismo.
o acúmulo do lucro. Então, ele é um sistema que ele tem essa característica como sendo a principal. Além disso, a gente tem o quê? Baseia-se na propriedade privada dos meios de produção. Então, tudo que a gente necessita dentro de uma sociedade, dentro do sistema capitalista, ele vai ser a partir dos meios privados. Ou seja, tudo vai ter um dono, ok? Até algumas coisas que deveriam, né, ser públicas, elas se tornam, né, a partir de uma lógica capitalista privada. Então, a gente vai ter os pontos nortes, né, de uma sociedade. Saúde, educação, né, a questão da alimentação, forma de transporte, de vestir, tudo vai ser colocado, os meios de produção, ele vai ser privado, ok? Tem o dinheiro ou seus similares, né, aí a gente bota cartão e tudo mais, né, como os principais meios de troca. Tudo vai ser o dinheiro, ele vai ser o ponto central. Inclusive, a gente vai ver, né, quando for estudar socialismo, que o socialismo, quando ele foi implantado na forma prática, não deu certo, né? Alguns teóricos colocam, por quê? Porque se colocou o sistema socialista, mas não acabou justamente com essa questão aqui, né? Do dinheiro com capital. Então, você implanta um novo sistema, mas você tem ainda, né, essa ideia do sistema anterior, que é o sistema capitalista. Então, o dinheiro aqui, ele vai ser a moeda de troca, né? Os seus similares. Funciona conforme a lei da oferta e da procura. Ou seja, a economia ela vai ser regulada a partir da lei da oferta e procura. Todas as instituições privadas elas vão se organizar a partir disso, né? O que a minha sociedade está precisando? Então, eu tenho que ter, né, essa lei da oferta e procura. Inclusive, 8º ano, é importante que vocês observem aqui que essa lei da oferta e da procura, ela vai me dizer qual é o preço, vai regular totalmente a economia. Então, a economia ela vai ser uma economia de mercado. Sempre eu vou oferecer ao meu mercado o que ele está pedindo. Nas relações de trabalho, predomina o trabalho assalariado. Por quê? E aqui eu já entro no último tópico também. A sociedade ela é dividida em classe. Porque na sociedade capitalista, a gente diz, tem classe A, classe B, classe C. Não. Na sociedade capitalista é invenção, né? Na sociedade capitalista a gente tem só o quê? Os burgueses e o proletariado. Só são essas duas classes. Simples e claro. Por quê? Porque se você não é, né, um burguês, dono dos meios de produção, para você se sustentar, para você sobreviver, você vai ter que ser um trabalhador assalariado. Por quê? Porque a gente, no capitalismo, a gente só pode sobreviver a partir da nossa venda da força de trabalho. Então, todo o sistema vai ser organizado entre essas duas classes, né? Nessa divisão de classe. A sociedade é dividida entre os burgueses, aqueles que são donos dos meios de produção, e a classe, né, que é trabalhadora, ou seja, o proletariado. Ok? Características principais, você já conheciam, né? Só reforçando aí, que é importante reforçar. Vamos lá. Aqui eu quero que vocês observem que o capitalismo ele passa por mutações, né? Então, o capitalismo ele tem uma cara quando ele surge, né? Ele vai se desenvolvendo. E aí eu coloquei esse esquemazinho para vocês lembrarem. Fases do capitalismo, ou seja, ele começa com o capitalismo, né, que a gente chama de pré-capitalismo ou capitalismo, né, comercial. Por que comercial? Porque era no momento de expansão do comércio. Comércio a partir principalmente do mar. Depois, 8º ano, nós vamos ter a segunda fase, a industrial. A partir do momento que a gente tem a Revolução Industrial. Terceira fase, né, o capitalismo financeiro ou monopolista. Esse capitalismo aqui, ele vai ser o capitalismo, né, com a cara mais da atualidade, e aqui vai ser a partir do momento do surgimento dos bancos. Então, nós vamos ter 3 fases aqui. Essas fases, elas têm data. Aqui é no início, lá no século XV e XVI. Indústria, a gente vai lembrar da Revolução Industrial, a partir do século XVIII, né, lá na Inglaterra, lembram? E aqui a questão do financeiro, capitalismo financeiro, logo após a Primeira, Segunda Guerra, aqui, ou seja, no século XX. Então, aqui são as fases, o caminho que o capitalismo passou. Vamos trabalhar cada um? Bora lá.
Primeiro, o pré-capitalismo ou capitalismo, simplesmente capitalismo comercial. Lá no século XVI, né, finalzinho do XV, mas eu pontuo aqui para vocês 16 porque é quando, né, surge mesmo a cara. Lá no esquemazinho eu coloquei como pré-capitalismo. Por quê? Porque era um momento de transição. Eu estava saindo da questão do feudalismo e passando para um novo sistema capitalista. Aqui, qual é a principal característica que vocês lembram? As grandes navegações ou os descobrimentos, não é isso? Então é um momento que eles estavam realmente procurando novos territórios. Para quê esses novos territórios? Para servir, né, de mercado consumidor e para obter também lucros, matérias-primas, né? E naquele momento, quando eles estavam procurando, era o quê? Era dinheiro mesmo, né? Então eles queriam os metais preciosos. Porque naquele momento, 8º ano, o que é que passava na cabecinha das pessoas? Que a questão do dinheiro, ele não poderia ser expandido. Eles tinham que ser redistribuídos. Por isso aquela procura, aquela loucura toda do período do metalismo, né? Que é justamente o quê? Quando eles precisavam acumular metal, né? Os metais preciosos. Por quê? Porque para eles, quem tivesse mais, não ia ter como produzir, né? Mais. Então, assim, cada país tinha que ter a sua quantidade e procurar sempre acumular o máximo possível. Porque quem acumulasse tinha mais poder. Ok? Então, o capitalismo comercial, a grande característica foi o período das grandes navegações. Ou seja, naquele momento realmente de expansão marítima. Ok? Vamos lá, eu coloquei o esquemazinho aqui no próximo slide para vocês observar. Aqui, o grande ponto, né, na divisão internacional do trabalho, na DIT, é que aqui a gente estava à procura de quê? O que os países procuravam? Os metais preciosos, né? E as especiarias também, até porque foi por isso que, né, a América ela foi descoberta. Então, qual era a relação entre a colônia e a metrópole? Justamente era uma relação de produtos manufaturados, mas principalmente uma relação em busca desses metais preciosos. Então, nesse momento, o capitalismo era muito de acumular, os países procuravam acumular. E todo território que eles descobriam, né, fazendo nova descoberta, eles tinham que extrair esses metais desses novos territórios. Então aqui a gente tem a primeira fase, capitalismo comercial, período das grandes navegações, né, onde a lógica aqui era você acumular e acumular através justamente desses metais preciosos, ok? Período de transição do feudalismo para o capitalismo com cara de capitalismo mesmo. Aqui era justamente um processo de exploração. Primeira fase, ok? Eu espero que sim. Vamos para a segunda fase aqui. Eu esqueci de dizer um ponto para vocês. Aqui a gente tem a questão do mercantilismo, esse processo de transição. Então, a balança comercial tinha que ser favorável, ou seja, eles tinham sempre que vender mais do que precisar comprar. Então, os países eles precisavam das suas metrópoles para poder pegar as matérias-primas e produzir o máximo, tem que ser favorável. Né? O protecionismo, ou seja, o conjunto de medidas que visavam proteger a produção nacional, sempre na ótica que eu tinha que produzir mais e que assim, eu tinha que tentar ao máximo fazer com que as pessoas comprassem da minha produção, inclusive no meu território. Ok? O metalismo, que era essa importância da acumulação da riqueza, e o monopólio. Por quê? Porque a relação entre a colônia e a metrópole, ela tem que ser exclusiva aqui. Então, por isso, a gente diz que é muito monopolista. Agora sim, a gente vai para a segunda fase. Capitalismo o quê? Capitalismo industrial. Olha o nome já está dizendo, né? A segunda fase surge quando? 8º ano. Pensem aí. Capitalismo industrial. Então, a gente vai seguir na lógica e vai pensar o quê? Surge a partir da primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII e vai até o século XX, né? Iniciozinho do século XX, lá os 10 primeiros anos, ele ainda continua com a segunda fase. Então, aqui, a primeira e a segunda Revolução Industrial é que dá a cara do capitalismo industrial. Aqui a gente surge a indústria. Então, deixa de ser muito aquela questão de só ouro. Aqui a gente vai ter uma nova forma, inclusive para expandir
essa ideia de industrialização, não é isso? Então aqui, a nova cara, os países precisavam ter o quê? Indústria para ser considerado os países aí primordiais. Ok, gente? Então, essa segunda fase aqui, ela vai ter justamente essa característica que se estende do século, como eu coloquei aqui, 18 ao século 20, né? Marcada pela primeira etapa e a segunda etapa da Revolução Industrial, né? E aí, esse processo de exploração, principalmente da África e da Ásia, porque a América foi lá naquele primeiro momento, lá na primeira fase. Tranquilo? No próximo slide eu vou colocar para vocês, né, só mais algumas características aqui dessa segunda fase. A produção industrial tornou-se a maior fonte de lucro. O trabalho começou de fato um trabalho assalariado, por quê? Porque o trabalho naquele momento ali era um trabalho de exploração, né? Então era um trabalho meio não, na maior parte escravo, né? Na primeira fase. Aqui não, aqui o trabalho passou a ser assalariado a partir da criação das indústrias, das fábricas. Então, as pessoas que trabalhavam nesse momento, ela ia justamente, né, ter o dinheiro a partir disso, a partir desse trabalho, ok? E o trabalho ele se torna também mercadoria. Por quê? Porque eu vou pagar pelo trabalho. Então, o trabalho assalariado é justamente isso. Eu vendo essa minha força de trabalho, uma coisa que eu sei fazer e que o dono ele vai precisar da minha pessoa para fazer aquilo, então ele vai me pagar um valor por isso, né? Então, o trabalho se torna mercadoria aqui nessa segunda fase do capitalismo. Aqui eu coloco uma síntesezinha para vocês no próximo slide. Agora, a busca entre as colônias e as metrópoles é uma busca por matéria-prima. E muitas vezes aqui a gente já está, né, tendo as revoltas, eles tentando, né, se tornar independente, né, eles também colocavam naqueles países que já conseguiu sua liberdade, que as pessoas já têm fonte de renda, eles também fizeram mercados consumidores. Aqui, então, era muito a procura desse mercado aqui consumidor, ok? O ponto aqui, matéria-prima, em busca também de que eles comprassem esses produtos industrializados. E aí os países, né, faziam tudo por isso. Aqui nessa nova divisão, então, esses países, nós tínhamos os países industrializados e os não industrializados. Os não industrializados serviam somente para retirar essas matérias-primas. Tranquilo, minha gente, segunda fase. Então, vamos lembrar sempre. Primeira fase, grandes navegações. Segunda fase, Revolução Industrial. As formas de vida, elas já mudam aí. Prestem atenção nesses detalhes. Vamos para a terceira fase aí, capitalismo financeiro ou monopolista. Olha como o nome já está dizendo, financeiro ou monopolista. Faça aí lembrar esses nomes, né? Então, desenvolveu-se principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Precisavam se reestruturar, Europa totalmente arrasada, e eles precisavam o quê? Reconstruir. E aí, eles viram a necessidade de criar um mecanismo que hoje é muito tranquilo, que a gente observa tranquilamente no dia a dia, que são os bancos. Então, nesse momento, a gente também tem aqui, começa a surgir a ideia, né, do monopólio. E esse monopólio se dá a partir das relações bancárias. Então, a terceira fase, ela vai ser marcada pela criação dos bancos. O capitalismo agora ele não é mais só físico, o dinheiro que eu posso tocar. Ele vai se dar a partir de ações, a partir de mercados, de bolsas de valores, né? Então, é uma nova forma de acumulação. A pessoa rica não é aquela pessoa, né, que tinha grandes propriedades, que observava, né? Você via o seu patrimônio ali físico. Não. As pessoas também acumulavam a partir dessas negociações em bancos. Então, a instituição financeira, ela se torna a cara desse novo capitalismo, ok? Então, esse capitalismo aí já com essa informação. Esse capitalismo financeiro, ele cria também o que a gente chama das empresas transnacionais. Por quê? Porque a ideia agora é você lucrar. Não, sempre foi, né? O capitalismo é sempre isso. Mas a ideia agora é reforçar esse lucro a partir dos bancos. Então, as empresas elas não têm mais a necessidade de ficar fixa num país só. Não, eu posso expandir, eu posso estar em vários países.
Então, a gente cria aí as empresas transnacionais. Coca-Cola, Adidas, vocês bem conhecem, né? A gente já conversou, inclusive, sobre isso. Então, essas empresas, elas têm seu país sede, mas elas vão se expandindo para outros, porque a ideia é lucrar. E se eu posso produzir no país que a matéria-prima é mais barata, a mão de obra é mais barata, o que me impedia, na lógica capitalista, de chegar nesse espaço e dominar também? Aqui vai ser muito claro isso no capitalismo financeiro. Aqui o livro de vocês pontua, e eu quero que vocês observem no próximo slide, a divisão, né, e a regulamentação dessas empresas aí em outros territórios, né, dessas relações comerciais, para ficar mais claro para vocês. Então, como é que vai ser essas relações comerciais aqui? Primeiro, cartel proibido no Brasil. O que é esse cartel? É quando a união secreta, ninguém pode saber, né, de empresas do mesmo ramo para combinar os preços. Então, postos de gasolinas, secretamente, todos vão ter basicamente o mesmo preço. 1 centavo, 2 de diferença, quando tiver. Senão, é tabelado mesmo. Então, você deixa o consumidor sem opção. No posto que ele for consumir, que ele precisa, né, vai ser basicamente o mesmo preço. Então, eles começam a fazer essas jogadas e aí, através de leis, vai sendo proibidos. Então, os cartéis é isso, é quando empresas, de uma forma secreta, sem que o governo saiba, sem que a população saiba, eles combinam preços. Isso é proibido no Brasil, viu? Se for pego fazendo isso, dá problema. Né, os crustes, né, é uma fusão. É quando empresas, né, que podem ser do mesmo ramo, né, de preferência do mesmo ramo, elas se fundem. O que é isso, gente? Uma compra a outra, ok? Então, na busca de monopolizar um determinado setor, um dono de uma empresa, né, faz uma proposta irrecusável a outra concorrente, né, do mesmo ramo. Então, compra, por exemplo, se a Natura comprasse a Avon, vou dar um exemplo aqui, tá? Né, que já até saiu notícia sobre isso. Então, isso daqui é uma formação de um truste. Então, isso daqui, gente, vai ter uma empresa que vai, a partir da compra, controlar o mercado. Então, ele busca um dono só, né, ou um grupo de acionistas, vão ser realmente um controlador de um ramo inteiro da economia, ok? Então, aqui no Brasil, as regras também são duríssimas para isso, mas é uma característica do capitalismo financeiro monopolista. E aqui a gente vai ter os holdings. Esse daqui, gente, vai ser uma pessoa, né, que vai fazer o quê? Ele vai comprar ações de 2, 3, 4 empresas do mesmo setor. Então, ele vai ser acionista e algumas vezes até o acionista principal em várias empresas do ramo. Ou seja, ele não compra totalmente, mas ele vai ter ações e poder de influenciar e decidir em várias empresas. Então, essa relação aqui é a relação, né, de holdings. Perfeito, conseguiram compreender? Aqui tem isso e aqui são características do momento aí da terceira fase, ok? Onde a gente tem as transnacionais aí pipocando, ou seja, essas empresas com vários pontos aí. Tranquilo? 8º ano? Sim ou não? Revejam que eu disse pra vocês, né, desde o início do ano, que é muita coisa. Então, vamos acompanhar. As políticas keynesianas, né, o keynesianismo e o neoliberalismo. Características também dessa fase aqui, principalmente do neoliberalismo, né? Aqui na etapa 3 do capitalismo. O que são as políticas keynesianas? Com a Revolução Russa lá no século XVII, o mundo começou a ver com bons olhos o socialismo. Por quê? Porque o socialismo ele era, né, uma forma de governo que priorizava o povo. Então, aqui, o lucro ele não vai ser a cara principal. E aí, o capitalismo, como ele é muito inteligente, ele se reinventa a todo tempo, ele faz o quê? Ele cria, né, um carinha lá, cria as políticas keynesianas. O que são essas benditas, professoras? A gente pode chamar de políticas keynesianas ou simplesmente um estado de bem-estar social. Dentro do capitalismo, né, ele vai cobrar um pouquinho mais de impostos,
Só que ele vai ofertar absolutamente tudo para a sua população. Os países conseguiram passar pela primeira fase, segunda fase, terceira fase do capitalismo, ele consegue, de forma bem tranquila, vivenciar as políticas keynesianas. Por quê? Porque o Estado ele vai regular a sociedade e o próprio comércio. Então, ele vai ofertar tudo. A questão de previdência, né? O que ele precisa, com uma qualidade gigantesca. Isso a gente vivenciou muito nos países da Europa. Então, assim, ele é gritante, as políticas keynesianas. Ele com medo, o capitalismo com medo do que o mundo estava vendo, né? Visualizando o socialismo. Eita, o socialismo é bom, né? O pessoal vive bem no socialismo. Então, assim, a ideia é a população. Então, ele fez o quê? Né? Não vamos perder, não, essa cara de também o sistema ser bom. Então, criou-se as políticas keynesianas, né? Então, John Keynes, né, ele vai fazer esse processo de criação dessas políticas keynesianas. Aqui, o Estado, a estrutura do Estado, ele vai regular a economia e a vida. Na política neoliberal, não. O Estado ele se desobriga de regular e ofertar isso para a população. Então, o neoliberalismo ele vai ser justamente isso. Deixa a livre concorrência, deixa as empresas aí se organizar da melhor forma. O Estado ele tem que ser o Estado mínimo, o Estado que só tem que ofertar o que é mínimo mesmo à população e ele não deve se envolver nessas relações comerciais. Então, olha como é um inverso mesmo. Isso daqui já foi sendo colocado, né, atualmente pelos países depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos deixar essa livre iniciativa aí surgir. Aqui lá no iniciozinho do século XX, aqui já mais na segunda metade. Ok? Compreendido? Políticas keynesianas e neoliberalismo. Neoliberalismo, liberar. Deixar o Estado intervir o mínimo possível. Aqui eu coloquei um esquemazinho para vocês, né, lembrarem do que a gente falou. Capitalismo, né, suas características, né, lucrar, né, ter uma sociedade dividida em classes, então aquelas características que eu coloquei lá no início para vocês e as fases que eu comentei aqui para vocês. Expansão marítima, característica de qual fase? Comercial ou pré-capitalista, lá no século XV. Revolução industrial, características de qual? Pronto, da segunda fase, a fase da revolução, né, industrial, ou seja, o capitalismo industrial. Século XVIII, quando começou, perfeito. E o financeiro é justamente esse aqui, onde a gente tem a criação dos bancos, empresas transnacionais, né, multinacionais, né, toda uma outra organização aqui. Bom, meus amores, eu espero sinceramente que tenha ficado claro para vocês. É um capítulo extenso, a prova vai dividir ele em dois. Na próxima aula a gente vai trabalhar socialismo. E revisem, estudem, pesquisem sobre esse sistema aqui, né, que a gente acabou de ver hoje. Cheiro, um beijo no coração, até a próxima aula.